Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Vamos dar uma lembrada para onde que a gente vai, né? Então, a gente parou aqui na última viagem, então vamos ver para onde que a gente está indo. A gente está indo para Araraquara, MAN Caminhões e Ônibus, baterias de caminhão 18 toneladas nós estamos levando. 14h47 horário local, 17h52 horário real, beleza? Bora, senão nós não chega. Lembrando que 3666 são viagens contínuas e o Robinho Lima 508 são viagens aleatórias que a gente faz pelo Brasil e pela Europa também, né? Uma olhadinha aqui para ver se não tem um carro ali. Tem um fluxo grande de ônibus e caminhões aí. Não se esqueça não, tá bom? Deixe seu like, isso aí ajuda bastante o canal. Se inscreva também, porque são viagens todos os dias, tanto aqui no Robinho 3666 quanto lá no Robinho 508, tá bom? Viagens todos os dias. E todos os dias a gente vai contando uma história, conversando a respeito de algum assunto determinado e assim nós vamos. A gente falou, né, a respeito, né, da fora da curva, né? A gente falou também a respeito de onde você está, né? Em qual posição você está, porque você tem lá aquela situação de que no primeiro momento você quer, no segundo momento você faz parte e no terceiro momento eles querem você, né? Vamos dizer assim. Então a gente precisa só saber qual posição que a gente está. E apagou. Então eu consegui, né? Eu fiz as duas ilustrações, então eu vou colocar no cantinho da tela aqui para vocês verem, mas eu vou ampliar a tela que é para não ficar difícil de enxergar, né? Então quando a gente conversou a respeito, né, de que onde você se encontra, né, não sei se vocês se lembram aí, que foi uma das viagens, não lembro se foi aqui no Robinho 3666 ou se foi lá no Robinho Lima 508. Essa ilustração ela mostra o seguinte, vou colocar para vocês. Primeiro momento eu quero, né? Então olha só para você ver como que está pontilhado de vermelho isso aí. E o segundo momento é faço parte, e o terceiro momento eles me querem. Então como deu pra gente perceber, né, que tudo na nossa vida é assim, tudo. Todas as vezes que a gente está disposto, predisposto a fazer alguma coisa, sempre vai ter a concorrência, sempre vai ter o outro que vai estar disputando com você a mesma vaga, né? Sempre vai ter as dificuldades, né? Até que conheça você, conheça o seu trabalho, você vai ter que ainda disputar com todos eles. A partir do momento que você foi aceito para o segundo estágio ali, naquela situação você já faz parte de um grupo, você já pode, né, muitas vezes, né, dependendo do trabalho que você executa, você já pode, né, de uma certa forma ter autonomia para expor, né, as suas ideias, expor o seu ritmo, né, já está inteirado, né, já está integrado, aliás, integrado. E o terceiro momento é aquela situação em que você passa a ser indispensável, né, naquela situação, naquele momento, vamos dizer assim. São
três fases, três momentos, né? Três etapas ali, que você acaba passando por elas. E qual que é o objetivo desde o primeiro momento? É chegar no terceiro momento, onde a empresa, ou no caso, né, isso aí eu ilustrei com o Murilo, tá? Essas duas situações eu ilustrei com o Murilo, que no caso é ele fazer parte do grupo, que já é o que está acontecendo, e a terceira parte é quando o clube quer, né? Quando o clube quer o jogador, quando o clube, né, não abre mão, chega até a profissionalizar, como foi com o Endrick, por exemplo, né, um menino novo que o Palmeiras não quis liberar, né? Já foi vendido, né? Tá tudo certo, mas ele é um menino que o Palmeiras já inseriu no grupo e consequentemente já era, vamos dizer assim, querido, né, pelo clube, não só o Endrick, mas como tantos outros atletas aí, principalmente jovens, né, jovens atletas. E isso acontece até mesmo com pequenos aprendizes, né, que existem nas empresas agora, né, pequeno aprendiz, e o garoto chega lá, pequeno aprendiz, dali aprende a executar a sua função, depois acaba se aperfeiçoando, então se dando muito bem naquilo que faz, a empresa acaba querendo contratar. Então ele, no primeiro momento ele quer, no segundo momento ele faz parte do grupo, no terceiro momento a empresa ele quer, né, o garoto no quadro de funcionários. Então, como eu só tinha falado, né, não tinha ilustrado, agora acho que ficou bem bacana. Vamos agora dar uma olhadinha no nosso segundo quadro. Olha só para você ver, qual linha você está? Sabe aquela expressão que as pessoas falam assim, o cara é fora da curva? Na curva, esse comparativo eu fiz muito bonito, tá? Festas, videogame, preguiça, treinamento leve e depois, deixa pra depois. E a linha reta, né? Aquela o principal fator ali é o foco, né? Tanto que está em primeiro e grito maior, a letra D. Depois, segundo plano, vem a determinação, a pessoa tem que estar focada e determinada. E depois encarar isso com muita intensidade mesmo. Tudo que ela for fazer relacionado àquilo, ela precisa ser intensa. E no caso do Murilo aqui, o treinamento forte, né? O treinamento, toda vez que for treinar, dá o máximo, toda vez que for treinar, se concentrar, né, no treino, porque é ali no treino que está a convocação dele por time. E dois fatores aí principais, né, que é o foco, todos eles são importantes, mas foco e vontade, porque não adianta, se você tem foco, mas não tem vontade, então praticamente você não tem foco, né? E se você tem vontade, mas não tem foco, né, praticamente você não tem vontade. Então essas duas ilustrações eu queria trazer para vocês aí, porque o que acontece muito, principalmente com os jovens, né, é a linha ali. E foi isso que foi uma entrevista do Neymar, né? Ele falou assim, nossa, eu tive tantos amigos que jogaram comigo e eles eram tão bons quanto eu, ou às vezes até melhores do que eu, e eles não chegaram. Por que eles não chegaram? Porque acham que eu quis mais que eles. E quando você quer mais, você está na linha de baixo ali, ó, você está na linha reta, nada te muda, nada tira o seu foco para você alcançar seu objetivo, né? Nada tira a sua vontade, né, quando você está focado. E isso aí são duas coisas básicas que acho que é para tudo nessa vida, tudo. Sabe, a Mônica está fazendo um bolo para vender. Se ela não estiver focada nisso, ela, tá bom, faço um bolo hoje. Tem bolo lá? Tem. Sabe o que ela fez hoje? A gente foi no futebol, tanto que a gente acabou de chegar no futebol. Ela levou, né, porque ela tem uma bolsinha térmica, então ela forra de gelo e põe os pacotinhos de bolo assim dentro dessa bolsinha térmica. Ela foi lá oferecer na arquibancada para os pais, quer dizer, isso é foco, isso é determinação, é determinada a fazer isso funcionar. Então isso aí tem sentido. Então se a gente conseguir implantar isso na nossa vida, né, o tempo todo, fatalmente você vai dar certo. Aqui, por exemplo, né, eu tenho aqui, não tenho 60 inscritos, né, cada canal, um tem 52, outro 59, mas eu tô focado, eu tenho vídeos todos os dias, eu tenho viagem todos os dias com os
2 canais, faço a divulgação deles, faço da minha forma, do jeito que eu acho que é certo, porque como a gente já conversou também esses dias aí, qual que é a maneira certa, né? Quem que entende o algoritmo? Acabei de assistir um canal aqui, que tá, não é que está vinculado, mas eles são lá do Piauí, né? Porque eu acompanho bastante o pessoal lá do Piauí. E tem um pastor de igreja lá que ele falou: olha, eu tô, né, penando há 2 anos aqui com esse canal e não consigo, né, levar adiante esse canal. Eu ficava mais de 30 dias para ter uma inscrição. É o que está acontecendo comigo aqui. Mas bastou ele né, se aproximar lá do Marcos, né, que é do Super Comédia, mas eles são mesmo uma comunidade lá, então ajude quem está próximo, né, assim. E aí agora o canal desse pastor começou a fluir, começou a funcionar. Então, se você quer voar alto, como esses balões aí na nossa frente, ó, comece a ter foco, comece a ser determinado e comece a fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Isso é muito importante, né? Ter um foco, a determinação, a vontade, o desejo. Tem que ter desejo. Se não tem desejo, não vai para tudo. Relacionamento, para tudo, né? Tem que estar focado no relacionamento, senão você acaba magoando a outra pessoa, né? Ao invés de conquistar, você afasta. Então, a nossa vida se ensina todo instante, todo tempo, a gente não influenciável. A minha esposa, ela tá dando dedinho aqui, não sei porquê, mas acho que ela tá arrependida de alguma coisa. Não? Isso, tem que estar focado. Tem que ser foco. Então eu queria trazer essa ilustração, né? Se alguém quiser printar a tela aí, porque isso aí, gente, ó, vou ser bem sincero, eu não sou especialista, eu não sou aquela pessoa que sabe tudo, né, relacionado, eu não sou psicólogo, eu uso isso pra mim. E mesmo eu sabendo de tudo isso, tem dias que não vai, né? Tem dia que é noite, como eu disse, tem dia que é noite. Tem dia que você fala assim, ó, eu preciso fazer, aí você vai, você arruma outra coisa para você fazer, para não fazer aquilo que precisa ser feito. Mas isso é um treinamento, isso tem que ser constante, isso tem que ser no dia a dia. Esse vídeo, esses frutos aí, ó, tira a gente da estrada, tira a gente do foco. Meu Deus do céu. Marciano lá disse que ia diminuir um pouquinho essa frequência de Fusca e diminuiu mesmo, que antes, lembra? Hoje, ao lado da rodoviária. Então, se você quiser printar a sua tela aí para pegar isso aí e usar, né? Usar principalmente você que tem filhos, né? Querer usar para motivar mesmo, né? Eu uso isso com o Murilo para motivar o Murilo, para tentar, né, trazer o Murilo pro jogo, né? Vamos dizer assim. O Murilo está bem focado, né? A gente fala isso, mas o Murilo, ele acabando de chegar no treino do alfabeto, o Murilo, ele tá sabendo bem, né? Ele tá sabendo bem o que ele precisa fazer. Tá bem ligadinho nisso aí. E teve um treino sexta-feira contra o Sub-20 e o Murilo foi muito bem, sabe? Ele não começou jogando, começou no banco, né, na reserva,
garoto que entrou no lugar dele não foi tão bem. E aí a hora que o Murilo entrou, rapaz, mas o Murilo arrebentou. Não é porque é meu filho não, ele arrebentou. Ele foi pro jogo, sabe? Sabe quando aquela situação assim de ir pro jogo? Então, ele foi. E aí eu acredito muito que seja um entendimento, né? Entendendo o que é que precisa ser feito. Né? Às vezes a gente cobra tanto dos nossos jovens, né? Dos nossos filhos principalmente, e eles não entendem o que precisa ser feito. Aí fica aquela coisa confusa, né, na cabeça deles. Já viu, eu tenho que fazer isso, sabe? Cada hora é uma coisa, e aí acaba não tendo clareza. Então, seja claro, né? A gente precisa ser claro com os filhos da gente, porque eles estão nessa fase de 14, 15 anos aí que sabe tudo, mas na verdade eles não sabem nada. Eles estão tentando se descobrir sozinhos, né? Uma grande maioria aí que a gente tem visto. Não é o caso aqui, tá? Porque aqui a gente está tentando de todas as formas, principalmente nesse quesito, né? Claro que a gente não esquece do principal, que é o Murilo Filho, não o Murilo Atleta. Porque o Murilo Filho é aquele corretivo mesmo do dia a dia, né? É aquela situação do Murilo. Opa! Rapaz, eu ia encostar aqui, mas acho que dá pra chegar mais um pouquinho, né? Freiei, mas não deu tempo não, ia fazer barbeiragem ali, sabe? Mas tá quantos toneladas? 18? Então o Murilo Filho, a gente, né, corrige ele aqui da forma que precisa, né? Mas não tá precisando tanto mais. O Murilo é um menino muito responsável, muito educado. Tem horas que ele começa a querer ficar meio bravinho aqui, eu já dou uns gritos com ele, pronto, já acaba a braveza na hora. E aí tá tudo certo. Já faz tempo que eu não dou uns berros com ele, rapaz. Bom, né, que não tá precisando mais. E depois o Murilo Atleta, constantemente a gente dando uns toquinhos, né? Além de eu gostar muito de futebol, né? Além de eu ter estudado, né, o futebol, estudei pouco, joguei muito, mas fiz meu dever de casa, vamos dizer assim, porque quando eu fiz o curso em 2018, antes do curso eu já começava a prestar atenção nos posicionamentos dos jogadores quando tinha jogos, sabe? Pra quem não sabe, vai ficar sabendo agora, eu sou corintiano, e todas as vezes que eu assisti o jogo do Corinthians, por exemplo, eu, né, prestava atenção no posicionamento dos jogadores, né, principalmente no posicionamento dos jogadores, igual a que o Murilo começou como zagueiro, depois o Murilo foi como lateral, depois o Murilo passou a ser atacante. E quando eu assistia os jogos, eu ia sempre tentando buscar, né, informações para o Murilo, né, baseado na posição que ele joga. Como por exemplo, ele era zagueiro, então eu prestava bastante atenção na forma que o zagueiro jogava para poder tentar passar instruções para ele. Depois ele jogou pouco tempo como lateral, né? E depois, consequentemente, como atacante. Mas foi ele como zagueiro que eu fiz um curso de análise de desempenho, né, pela internet. Eu fiz pela Universidade de Futebol, é um curso muito bom mesmo. E valeu a pena cada centavo implantado lá, porque é um curso moderno, um curso que, além dos exemplos práticos, né, que eles dão ali, né, na vivência com os jogadores, com os atletas, ainda o material, né, que eles fornecem, né, pelo site é um material muito cheio de detalhes, muito rico. Então valeu a pena, só que eu acabei perdendo a apostila numa formatação lá do meu computador que precisou ser feita, e eu acabei perdendo essa apostila, porque eu tinha printado tudo, copiado todos os links, porque eu sabia que ia expirar, né? E eu acabei criando ali um arquivo, né? Um arquivo de tudo aquilo que eu estudei. Era para quando eu precisasse dar uma relembrada, estava ali na minha mão. Por fim, acabou perdendo tudo. Mas tá bom, foi o suficiente para algumas coisas eu ter um entendimento melhor, porque eu ficava no alambrado, eu ficava gritando com o professor
professor dava uma instrução para ele e eu, no meu entendimento, né, na minha forma de pensar, achava que eu podia jogar o Murilo se eu ficasse orientando o Murilo. Bem, como na verdade não é isso, né? Porque aí você só acaba atrapalhando ainda mais seu filho. O máximo, né, que você pode fazer é uma orientação antes, caso você queira, né, falar alguma coisa para eles, mas que seja uma coisa coerente, que tenha sentido o que você está falando, e depois fazer uma análise, se for o caso, né? Hoje o treino do Murilo foi isso. A gente, na hora que ele desceu do carro para ir treinar, filho, bom treino, boa sorte, faz o que você sabe. Foi isso que a gente falou para ele. E depois, na hora que ele entrou no carro, a gente comentou um lance ou outro lá, né? Ele foi muito bem no treino, tentando corrigir algumas coisinhas que ficou faltando no treino, como por exemplo o posicionamento e como é ponta, né? Então, buscar sempre o lateral quando o seu time estiver sofrendo um ataque, um contra-ataque, alguma coisa assim, para ele fazer, ajudar nessa marcação. Mas ele sabe, né? Ele sabe, ele é um menino inteligente, então ele sabe disso. E é isso. Então, esses métodos aqui, ó, eu que crio, eu fico pensando, às vezes eu passo o dia pensando numa determinada situação, e depois eu acabo tentando criar um método que seja ilustrativo, que seja fácil de entender. As palavras que estão aqui todo mundo conhece, todo mundo sabe. A motivação, o foco, determinação, vontade, tudo isso aí todo mundo já sabe. Mas como você ilustra isso para que a pessoa entenda de uma forma assim, ó, toda hora que ele bateu o olho e fala, nossa, ó, é verdade, ó, isso aqui, ó, onde que eu tô aqui, sabe? Eu já fui aceito pelo clube, e como que eu faço se eu fui aceito? Daí como que eu lido com a minha vaidade? Como que eu lido? Eu ainda vou chegar lá, né? Porque nós estamos naquela situação assim, o Murilo é um atleta amador. Ele joga num clube que tem time de primeira, de profissional, mas ele ainda é amador. Ele ainda joga nas categorias de base do Taubaté. Eu pretendo que ele consiga. E essa é a nossa pretensão, esse é o nosso foco, né? Para que ele consiga pelo menos jogar uma copinha. Se o Murilo conseguir jogar uma copinha, para mim já valeu todo o esforço, mesmo que ele não se torne, né? Não venha se tornar jogador, mas é como se fosse assim, ó, fechar com chave de ouro. Mas conhecendo o Murilo como eu conheço, sabendo da forma como ele joga, como ele é aplicado, como ele é empenhado, eu conheço o futebol do Murilo. Eu tenho certeza absoluta que se ele jogar uma copinha e for bem, né? Porque o atleta às vezes pode sentir. Então se ele jogar uma copinha informal, ele vai ter que ter mais uma, duas copinhas, ele vai ir acostumando. Mas se ele jogar uma copinha e for bem, ele engaja, ele se torna jogador. Essa é a minha opinião. E hoje, conversando com a Mônica, a gente estava lá na mesa do campo, olhando, né, o treino, acompanhando o treino lá. Daí eu falei pra ela, nossa, eu pensei no caminho que a gente tá vindo pra cá, né? A única coisa que o Murilo precisa fazer para ser jogador é ele se empenhar dentro de campo. Porque o resto está fora do nosso alcance. O resto não tem como a gente controlar, está fora do nosso controle. Não é aquela coisa que eu falo assim, ó, eu vou colocar você aqui, você vai executar essa função, essa tarefa, e isso depende de mim, então eu vou colocar você para fazer isso. Mas ali nesse caso não. Nesse caso o Murilo pode ser exímio, pode ser excelente, pode ser exemplo de atleta, se não tiver, né, se tiver outros interesses, coisa que eu acredito que não haja ali no Taubaté, mas se tiver outros interesses no meio do caminho, ele não se torna jogador, e daí o que eu faço? Não faço nada, né? O que nós poderíamos ter feito, a gente fez, e é isso que basta. Agora o pior é o arrependimento de poder ter feito algo e não ter feito nada, né? Então aí tem um problema aí que eu acho que é a consciência quieta. Eu acho que vale a pena a gente se esforçar um pouco, né? Tanto o Murilo como atleta, como nós aqui como pais. Tem até um nome que eles falam, né? É o pai patrocinador, os pais patrocinadores, e a gente que patrocina. A Mônica tá fazendo bolo pra quê? A Mônica tá fazendo bolo pra pôr gasolina no carro. É isso mesmo. E vai falar o que? É isso. Então não tem
Mas é o que? A gente está se virando, porque muitos dariam essa desculpa, falaram assim, ah, não dá, é muito caro, filho. Quantos que a gente conhece? Quantos que a gente conhece aqui que falam assim, é caro demais, não dá pra minha égua. Hoje, ontem, mas acho que eu também atrapalhando o cara aí. Quis ajudar, acabei atrapalhando. Rapaz, nós vamos entrar aqui. Estacionar. Parar nessa aquele fazenda aqui. Parar perto desse povo. Quero ver quando nós saímos daqui depois. Quero ver. Ah, tem saída ali, ó. Bom, não acho que tem, né? Então é isso. Aqui, Robinho Lima 3666 são viagens contínuas que a gente faz aqui no Brasil, no trecho Cachoeira Paulista até Mirassol. E Robinho Lima 508 são viagens aleatórias que a gente faz no Brasil e na Europa. Tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. A gente parou aqui e a gente sai daqui, tá bom? Até amanhã, porque são viagens todos os dias, beleza? Valeu!